Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Fé, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez e juntos podemos estudar mais uma lição. Caso você deseje, você pode acessar este comentário em PDF. O link vai estar na descrição deste vídeo. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Gálatas, a Carta da Liberdade. Hoje, na lição de número 3, o tema será a experiência pessoal de Paulo. Após mostrar a sua perplexidade quanto aos Gálatas deixar a essência do Evangelho, Paulo compartilha sua experiência de chamado e conversão, que o transformou de perseguidor fervoroso da fé cristã para um convicto, convertido e seguidor de Cristo. Isto revelará não apenas a autoridade de sua mensagem, mas apresentará sua conversão de origem divina e sobrenatural, validando seu chamado como apóstolo e desafiando as falsas acusações e influências que o ameaçavam e distorciam a verdade do Evangelho. Beckham diz que a carta não indica em nenhum lugar, veja, que ele tinha outro conflito teológico com seus oponentes. De particular significação é o fato de que o Evangelho não é segundo os homens. Esta expressão tem importância especial para Paulo, sendo talvez equivalente a carnal. O significado que o apóstolo quer transmitir é claro. O seu evangelho não era mera mensagem humana. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a abrir a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Gálatas, capítulo 1, verso 15, a parte B, até o verso 17 e depois do verso 20 ao 24. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Surge aqui uma questão: por que os Gálatas deviam escutar Paulo em lugar dos judaizantes? Como se pode ver, Paulo responde esta pergunta implícita ao mostrar seus créditos. Sua mensagem era diretamente de Cristo. Ele tinha sido um judeu exemplar. Sua conversão tinha sido especial e seu ministério foi confirmado pelos outros apóstolos. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, a partir da defesa do seu apostolado, que é a sua autoridade como mensageiro, Paulo segue adiante para defender a própria mensagem, indicando que o evangelho da graça mediado por ele tinha a aprovação dos outros representantes autorizados de Cristo. Isto era necessário porque os proponentes do cristianismo judaizante estavam atacando Paulo como um não apóstolo, ou, na melhor das hipóteses, um mensageiro com mensagem e autoridade secundárias. Nesse estudo, iremos mergulhar na conversão radical de Paulo e na poderosa obra transformadora de Deus em sua vida.
ilustrando a centralidade da graça e do chamado divino na construção da identidade cristã. Paulo compartilha uma experiência transformadora que moldou sua jornada espiritual, destacando um momento crucial em que o próprio Senhor Jesus Cristo se revelou a ele, alterando drasticamente o curso de sua vida. No versículo 11, Paulo enfatiza que a mensagem que ele prega não é de origem humana, mas uma revelação direta de Jesus Cristo. Isso sublinha a autenticidade e a divindade de sua missão. Apesar de ser conhecedor profundo das Escrituras, Paulo não recebeu seu conhecimento sobre o Evangelho por meio de instrução humana, isto mesmo, mas por uma manifestação pessoal do próprio Filho de Deus. Não aprendeu com os apóstolos, rabinos ou em alguma escola teológica, e sim diretamente do Senhor Jesus Cristo, quando este se revelou a ele. A expressão "não é segundo o homem", no verso 11, significa que não recebeu instrução de homens ou de agência humana, não estando assim conforme o pensamento de pessoas comuns. Paulo entendia que seu ensinamento e sua pregação nasciam diretamente da vontade de Cristo. Ele reconhecia que as religiões criavam suas doutrinas e adaptações para agradar o homem e assim conseguir mais adeptos. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo trata os Gálatas como irmãos, dando a entender que a apostasia não estava completa ou era irrevogável. Eles ainda eram seus companheiros cristãos. Na qualidade de servo de Cristo, o apóstolo só podia proclamar a mensagem do Evangelho. Embora ele a pregasse, não lhe dera origem. Paulo afirma que o Evangelho não foi forjado pelo intelecto humano. Não é um sistema filosófico, nem uma fé religiosa criada por algum gênio religioso. Além disto, não era um desenvolvimento humano da religião judaica. É algo sobre-humano, que não pode ser reduzido a termos humanos. A ideia é que o Evangelho não se conforma com aquilo que o homem julga ser ou que um Evangelho deve ser. Uma outra espécie de mente estava por detrás dele. Isto sempre tem feito parte do escândalo do Evangelho aos olhos daqueles que se curvam completamente à autoridade da razão. O conteúdo do Evangelho é frequentemente inaceitável à razão, quando esta não é ligada à fé. Não há substituto para um Evangelho dado por Deus. Segundo o comentário de Gálatas por Martinho Lutero, o Evangelho e a lei diferem propriamente e essencialmente nisso. A lei anuncia o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ou melhor, o que já foi feito e o que não foi feito. O que é impossível de fazer, quer façamos ou não. O Evangelho, em vez disso, anuncia que os pecados foram perdoados e que tudo está cumprido e feito. Na verdade, a lei diz: pague o que você deve. Mas o Evangelho diz: seus pecados estão perdoados. Daí, o homem que foi justificado pela graça divina
foge da lei em direção ao Evangelho e diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Infelizmente, hoje encontramos igrejas que possuem uma revelação própria. Isso mesmo. A variedade é imensa de igrejas que possuem rigor doutrinário, como roupas, costumes, festas e literaturas que colocam em pé de igualdade com as Escrituras. Até o ensinamento ao liberalismo, o qual concorda com o pecado e o ensino distorcido sobre a graça e misericórdia. Essas são atitudes e lições que anulam o valor da cruz de Cristo e do seu sacrifício pelo resgate do homem perdido. O perigo que corremos hoje é o mesmo de Gálatas, quando o sacrifício de Cristo se torna fraco e insuficiente, sendo necessário atribuir campanhas, peregrinações, roupas e cerimônias para que a graça alcance o efeito da salvação. Cabe ressaltar que muitas dessas ações e atividades são oriundas do próprio judaísmo, que foram abolidas pela igreja do primeiro século. A revelação que Paulo recebeu era somente Cristo, ressurreto e Salvador, não sendo necessário nenhuma outra lei ou prática para receber a graça, o perdão de pecados e a salvação. Nosso texto base oferece uma visão profunda e esclarecedora sobre a autenticidade do chamado apostólico de Paulo. Nesse trecho, o apóstolo compartilha detalhes cruciais sobre a origem divina de sua missão e a revelação pessoal que recebeu de Jesus Cristo. O versículo 12 prossegue esclarecendo que Paulo não recebeu seu conhecimento do Evangelho por meio de instrução humana, mas sim por uma revelação direta. Isso ressalta a intervenção sobrenatural na chamada apostólica de Paulo, destacando a singularidade e a autoridade divina por trás de sua mensagem. Apesar da tentativa de descredenciar Paulo em seu chamado por não fazer parte dos 12 apóstolos que andaram com Jesus, ele apresenta seu chamado de forma direta. Foi Jesus Cristo quem o chamou e comissionou para uma missão. Seu ensinamento doutrinário vinha de uma fonte ligada diretamente a Deus, com o mesmo valor e autoridade dos apóstolos. Mediante revelação, a palavra revelação no original grega significa desvendamento, um desvendamento íntimo da sabedoria divina através da revelação interna e externa, um contato direto com o próprio Jesus Cristo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Após falar da origem de sua mensagem, logo em seguida, Paulo afirma que ela era resultado de uma revelação. Na verdade, Paulo, em Gálatas, não descreve em detalhes como foi esta revelação. Para Shed, é uma referência à visão de Cristo no caminho para Damasco, seguida de muitas outras revelações através do Espírito Santo, como veremos nas epístolas. Já para o comentário da Bíblia Diário de Viver, Paulo se refere a uma experiência diferente a que teve no caminho a Damasco. O tema central era que suas palavras eram mais que próprias especulações ou ideias. Outro aspecto
a considerar é: qual foi a revelação pela qual Paulo recebeu o Evangelho? Segundo o comentário do Novo Testamento, NVI, de F.F. Bruce, estava centrada na experiência dramática na estrada de Damasco. Mas o crescimento na compreensão do Evangelho não era necessariamente de uma natureza sobrenatural. A preocupação de Paulo é evitar a alegação de mera especulação humana. A argumentação cuidadosa e detalhada dessa carta é evidência suficiente de que a fonte da revelação estava nas reflexões de Paulo acerca do Antigo Testamento. Cabe destacar que, apesar de perseguir e matar vários cristãos, tudo começou quando Paulo, no caminho de Damasco, escutou a seguinte frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus que tu persegues. Foi exatamente nesse momento que tudo mudou na vida de Paulo. Ele passou a ver Cristo como vencedor, além de seu amor e sua graça. Todo sentimento de revolta, perseguição e ódio se tornou em convicção e fé. A experiência de Damasco trouxe à luz ao coração de Paulo um chamado direto de Cristo. Ainda hoje, o Espírito Santo de Deus permanece salvando e chamando pessoas de todas as tribos e nações. Para Deus, não existe caso perdido ou pessoa que ele não possa alcançar. Por isso, precisamos pregar a todas as pessoas, de todos os lugares, aproveitando cada oportunidade. A Epístola aos Gálatas oferece um relato fascinante de transformação radical experimentada por Paulo após seu encontro sobrenatural com Jesus Cristo. Antes, conhecido como Saulo de Tarso, um feroz perseguidor dos cristãos, Paulo viveu uma reviravolta notável que mudou não apenas seu nome, mas também toda a trajetória de sua vida. O versículo 13 revela o passado sombrio de Paulo como perseguidor da Igreja de Deus. Um fato que ressalta ainda mais a magnitude de sua transformação. Ele era zeloso pelas tradições de seus pais, dedicado à lei judaica e perseguia os seguidores do caminho. No entanto, o encontro sobrenatural na estrada de Damasco mudou tudo. Podemos observar no texto a palavra devastava, no grego, que quer dizer aniquilar, destruir, lançar em confusão. Essa era a sua missão e função: matar e perseguir aqueles que se colocavam à cidade em alvoroço. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 13 ao 15. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Segundo o comentário do Novo Testamento Gálatas por William Hendrickson, Paulo, a partir do versículo 13, menciona ligeiramente 3 fatos importantes: sua vida como perseguidor, sua conversão, sua atividade imediatamente depois de sua conversão. Para tal propósito, não era necessário que Paulo mencionasse detalhadamente todas as coisas horríveis que sua atividade destruidora, que tinha a ver com homens quanto com mulheres, quando as vítimas eram presas com correntes, metidas
no cárcere, coagidas a blasfemar e às vezes levadas à morte. O que ele menciona aqui em Gálatas fala com muita eloquência, já que nos mostra que a perseguição de que Paulo era culpado era extremamente violenta, ou seja, além de todos os limites, dirigida contra o tesouro particular de Deus, a igreja, e extremamente sinistra em seus propósitos, ou seja, que tentava destruir completamente a igreja. Observe que o ápice dessa transformação é evidente no versículo 15, quando Paulo compartilha que Deus o separou desde o ventre de sua mãe para revelar seu filho nele. Esse chamado divino, predestinado desde o início, destaca a soberania de Deus na escolha e na transformação de Paulo. O apóstolo entendia que Deus estava com ele, mesmo no tempo de sua ignorância, sendo protegido e preparado para o momento de cumprir o seu propósito. Deus possui seus meios de trabalhar, e ser preparado desde o ventre era a forma de Paulo entender o seu propósito. A conversão não aconteceu como ato único no caminho de Damasco, mas durante toda a vida de Paulo, pois Deus trabalhou e a experiência de vida do apóstolo foi o canal para preparar esse tempo. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Lembre-se disso. Os propósitos nesta vida precisam ser cumpridos. E o chamado é um ato soberano do Senhor para cada um de seus escolhidos. Assim, precisamos seguir e exercer o nosso propósito. Por fim, Beckham diz que a pessoa que afirma ter uma revelação pessoal faz-se acusável de ser arrogante e perigosa. Não é difícil avaliar a preocupação dos oponentes de Paulo, com base no que lhes parecia revelação estritamente particular e pessoal. Ele estava abolindo muito do que eles consideravam vital e sagrado. No transcurso dos séculos, homens têm se levantado proclamando uma mensagem que afirma ser revelação especial. Esta é precisamente a falácia de grande parte do atual conceito de inspiração. Tais mestres concordam que a Bíblia é inspirada. É lógico que isto destrói a singularidade das Escrituras. Reconhecemos que Deus inspirou e deu revelações aos homens desde os tempos bíblicos, mas a revelação da palavra de Deus escrita é inigualável. Neste sentido, é terminal e não contínua. Lembre disso. Ao longo desses versículos, fica evidente que o apóstolo Paulo não recebeu seu ensinamento dos homens, mas sim através de uma revelação direta do próprio Cristo. Isso não apenas validou sua comissão apostólica, porém, destacou a singularidade e a autoridade divina de sua mensagem. A declaração audaciosa de Paulo foi inteiramente fundamentada não por ele, mas pelo Espírito de Deus. Nossa tarefa não é fazer acréscimos à revelação escrita, mas entendê-la e explicá-la. Podemos observar a transformação radical após seu encontro com Cristo. Essa mudança não só ressalta o poder transformador do Evangelho, mas também serve como um testemunho poderoso da obra de Deus na vida daqueles que o seguem. Somos levados a reconhecer a centralidade de Cristo na mensagem apostólica
e a importância da graça divina na vida daqueles que são chamados para proclamar o Evangelho. Essa lição nos incentiva a confiar na autoridade da palavra de Deus, reconhecendo que ela é revelada e confirmada pelo próprio Senhor, e nos motiva a viver vidas transformadas pela graça e pelo poder de Cristo. Eu finalizo perguntando: você já imaginou ser merecedor da salvação? O que pode levar uma pessoa a pensar dessa forma? Como o Espírito Santo libertou você? Se lembra do que estava passando ou sentindo? Você pensou que Deus trabalhou em seu interior antes de sua conversão? Você acredita que possui um propósito? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, e aí você baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 3 e o tema foi a experiência pessoal de Paulo. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que nos acompanham, que assistem o canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Então gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixa a sua opinião. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque assim você me ajuda a espalhar este ensino e a palavra de Deus. Você também pode assistir essa lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.